Olá, boa tarde e bem-vindos a mais um videocast dedicado à diversidade e inclusão. Hoje vamos falar sobre a discriminação direta vivida pela comunidade trans em Portugal. Uma realidade que, apesar dos avanços legais e sociais, continua presente no cotidiano de muitas pessoas. Quando falamos de discriminação direta, referimos-nos a situações claras e identificáveis. Recusas de emprego, dificuldades no acesso à saúde, o uso incorreto do nome e do pronome ou até comentários ofensivos em espaços públicos. São experiências que afetam profundamente o bem-estar e a segurança das pessoas trans. Portugal é muitas vezes apresentado como um país progressista, no que toca aos direitos LGBTQIA+. Mas os dados mostram que existe um forte apoio da população à proteção legal das pessoas trans. Mas esses números levantam uma questão importante. Se o apoio existe, por que é que continuam a ser relatados tantos episódios de exclusão? Foi a partir desta pergunta que surgiu esta reportagem. Decidimos focar-nos exclusivamente na comunidade trans para compreender melhor como a discriminação direta se manifesta e de que forma afeta áreas essenciais da vida, como a saúde, o trabalho e o acesso aos serviços públicos. Para isso fomos à rua ouvir as pessoas que vivem a realidade diariamente. Falámos com membros da comunidade trans sobre as suas experiências, dificuldades, expectativas, procurando dar espaço às vozes que muitas vezes não são escutadas nos mídias tradicionais. Mas quisemos também compreender o tema a partir de uma perspectiva técnica e institucional. Por isso, contámos com o contributo de profissionais da área da saúde e de representantes de associações que trabalham na defesa dos direitos das pessoas trans, não binárias e queer em Portugal. Ao longo deste videocast, vamos abordar dados, testemunhos e exemplos concretos que ajudam a contextualizar o que significa hoje ser pessoa trans em Portugal. Mais do que apontar problemas, queremos contribuir para uma reflexão informada e responsável sobre a inclusão. Porque falar sobre diversidade não é apenas reconhecer diferenças, é perceber como essas diferenças são tratadas na prática. Fique connosco para conhecer as histórias, os números e as reflexões que compõem esta reportagem. Boa tarde. O objetivo desta entrevista é compreender melhor o seu percurso pessoal, desde o processo de autodescoberta até às experiências vividas na sociedade portuguesa, incluindo o acesso à saúde e os desafios do futuro. Esta conversa pretende ser um espaço seguro, respeitoso e aberto, onde a pessoa entrevistada pode responder apenas ao que sentir confortável em partilhar. Queres que repita? Não. Então, para começar, gostávamos de saber como te chamas e como é que preferes que a gente trate, ou seja, os teus pronomes. A Rosa, ela dela. Ok. E quantos anos tens e como é que te descrevias em poucas palavras? Tenho 21 anos, eu descrever em poucas palavras é difícil, mas eu diria que sou uma pessoa bastante relaxada, vou muito com o flow das coisas e vou dizer isso, acho que está bom. Ok. Quando é que começaste a questionar a tua identidade de género? Houve algum momento específico que te fez perceber que eras uma pessoa trans? Eu comecei a questionar-me por volta, eu sempre soube que havia alguma coisa estranha e fora em mim, e eu só comecei a perceber mais ou menos o que era por volta dos 15 anos. Foi quando eu comecei a dar-me mais com outras pessoas trans, e foi quando eu comecei a perceber-me que eu relacionava-me se calhar um bocadinho mais com essas pessoas. Então foi um processo em que comecei a questionar, falei muito com muitas outras pessoas trans, até me perceber que realmente é isto quem eu sou. E como foi esse teu... E como foi esse teu processo de autodescoberta? Sentes que foi algo gradual ou aconteceu de forma muito imediata? Foi gradual. Houve certos momentos que me bateram mais forte, que é quando eu me percebi que eu, por exemplo, ia todas as noites para a cama, dormir e pensar, como é que será ser uma mulher? Ou como será ser uma pessoa não binário? E a altura achava, isto se calhar é algo que toda a gente pensa. Até falar com pessoas trans também, que me disseram, se calhar, estás a questionar aí algumas coisas, se calhar começa a pensar um bocadinho mais sobre isso. E pronto, foi uma questão gradual, sim. Passei por alguns processos, experimentei pronomes diferentes durante alguns tempos, já fui comecei por ele dele, já passei por pronomes neutros também durante uns tempos, até me perceber que sim, os pronomes femininos e uma identidade feminina é realmente aquilo que se melhor encaixa comigo.
E durante esse período, né, durante essa fase, tiveste alguém que te apoiasse? E se sim, como é que te sentiste quando começaste a aceitar essa tua nova identidade? Pá, para mim não foi muito difícil o processo de aceitação, porque lá está, eu felizmente rodeei-me de outras pessoas trans quando era mais nova, e isso ajudou bastante, porque eu tinha um círculo à minha volta que também me aceitava e me ajudava a descobrir-me e a passar por esse processo. O que é lixado, porque há muita gente que não passa por isso e tem muito mais dificuldades do que eu, mas eu por acaso nisso tive sorte. E no teu dia-a-dia sentes que podes ser tu mesma livremente? Eu posso porque eu também, tipo, eu faço por isso. Eu não deixo que as pessoas passem por cima de mim, no que toca à minha identidade, tipo, já tentaram, acontece, mas simplesmente são pessoas que eu não interajo. Eu felizmente rodeio-me sempre de pessoas que me respeitam e continuarei assim, tipo. Então, para no meu dia-a-dia eu viver, tipo, da maneira mais verdadeira a mim mesma. Então, pronto, respondes-me já à questão que é: nunca sentiste necessidade de esconder a tua nova forma de estar? Já. Ok. Já dos... Ok, obrigada. Já dos meus pais, durante uns tempos, porque tipo, tinham medo de não ser aceito, porque lá estava muito aquela cena de o meu pai queria ter um filho homem e quando o único filho homem que ele teve na verdade é uma mulher trans, tipo, bateu-me um bocado, tipo... ultrapassar esse medo demorou uns anitos até conseguir tipo, falar com os meus pais sobre isso. Tive que me esconder durante um tempo. Mas não foi por tipo propriamente necessidade, foi mais por medo. Claro, compreendo. E como é que é atualmente a relação com o teu corpo? Sentes uma disforia de género e se sim, de que forma é que isso afeta o teu bem-estar emocional? Eu sinto disforia de género e é uma coisa que eu passo todos os dias, mas desde que comecei a terapia hormonal está muito melhor. Eu já estou em terapia hormonal há cerca de um ano. Mas ainda é uma coisa que ainda passo tipo diariamente, mas ultimamente é algo que tem estado... Lá está, há fases e fases, mas ultimamente é algo que tem estado mais tipo no fundo da minha mente e não algo que me debilite todo tipo do dia-a-dia, felizmente. Então, achas que isso influencia a tua saúde mental? Sim. Sim. E o que é que costumas fazer para ajudar nesses dias mais difíceis? Epá, eu tento ao máximo tipo deixar-me bonita, vá. Acho que é aquilo que me ajuda mais, que é tipo, quando eu estou mesmo a sentir-me mal no que toca a isso, é tipo, pronto, apraltar-me para sentir-me mais tipo bem comigo mesmo e com aquilo que eu vejo ao espelho. Já viveste situações de preconceito ou discriminação? Se sim, como é que lidas com esse tipo de situações? Epá, eu já tive pessoas que recusarem-se, tipo, de usar os meus pronomes e tal. Eu normalmente simplesmente evito isso acontecer, mas no geral eu tenho sorte de ter a maior parte das pessoas ter estado com quem eu me rodeio, tipo, serem bastante aceitantes, tipo, aceitarem-me bastante bem. Falaste há um bocadinho como foi contares aos teus pais ou quando os teus pais te descobriram. Eu queria perguntar-te como é que foi contar a tua nova identidade aos teus pais e pronto, já percebemos que aos amigos e aos colegas foram um bocadinho mais fácil porque eles aceitaram um bocadinho melhor, né? Sim. Mas na verdade eu quero saber como é que te sentiste, mais apoio, mais resistência, neste caso em relação à tua família. Epá, eles disseram sempre que me iam apoiar, mas houve todo um processo de adaptação que ainda está a acontecer e é complicado. Às vezes ainda tipo, usam os pronomes errados, usam o meu nome morto, mas regra geral até se vão corrigindo. Por isso, tipo, o dia foi muito complicado. Eu tive uma grande enxaqueca até depois de vos ter contado por causa do stress todo que aquilo foi. E tipo, houve choradeira para todos os lados, mas pronto, ao longo dos tempos isso foi tipo melhorando. Para mim também foi um bocado fácil porque eu na altura não estava a morar com eles, então tipo, eu conseguia-me simplesmente escapar-me e não estar naquele ambiente. Agora moro com eles outra vez, então tipo, houve esse todo o processo que teve que haver mesmo de adaptação, de lidar com eles no dia-a-dia. Que agora, pronto, tem melhorado. Bom, ainda bem. Na tua opinião, achas que a sociedade portuguesa está hoje mais aberta e informada em relação às pessoas trans? É complicado, está mais aberto do que já esteve há uns tempos atrás, claro, mas ao mesmo tempo a nossa sociedade também é afetada pela sociedade tipo, no geral, global, de outros países, em que o grupo, principalmente aquilo que eu estou inserido dentro da comunidade trans, que é mulheres trans, somos dos grupos mais perseguidos na atualidade. Principalmente em países tipo o Reino Unido ou os Estados Unidos, isso acontece bastante. E isso, querendo ou não, vai afetar tipo,
infelizmente afeta também a nossa sociedade. Eu já próprio passei por algumas situações desconfortáveis, mas, regra geral, tipo, consigo, tipo, estar bem o suficiente. Por isso. Boa. No contexto da escola, já sentiste algum tipo de discriminação por seres trans? Achas que as instituições respeitam o teu nome e os teus pronomes? A instituição respeitou, sim, tanto que quando eu mudei o nome legalmente, tipo, foi, tipo, quase tudo atualizou, tipo, automaticamente. Agora, por parte do resto do pessoal que está à minha volta, complicado. Eu fui logo excluída, por exemplo, da minha turma, no início, tipo, sem razão aparente. Eu acho que dá para inserir qual é que foi a razão. Até professores que insistiam em dar-me, tipo, em tratar-me pelos pronomes errados e eu corrigir, tipo, constantemente. É mais, tipo, por parte das pessoas do que a instituição em si, diria eu. Tu já falaste-nos um bocadinho também relativamente à tua saúde e ao teu acompanhamento. Não percebi muito bem se era psicólogo ou médico, mas gostava que nos explicasses como é que foi essa experiência e como é que pensaste em procurar esse apoio. Ok, eu comecei com uma instituição que eu ouvi falar sobre através de um amigo meu, que me como é que se diz, qual é a palavra? Que me depois passou para um hospital público, em que comecei a ter consultas de sexologia, de psiquiatria, eventualmente também me meteram com consultas de psicologia, e depois a parte mais importante, que foi a parte da endocrinologia, para começar, tipo, o tratamento hormonal e isso tudo. E consideras que o sistema de saúde em Portugal já está melhor preparado, em bom português, mais bem preparado para apoiar as pessoas trans? Não, de todo. Tipo, os processos de espera são muito longos. Também depende muito de hospital para hospital. Os próprios, tipo, médicos e isso tudo muitas vezes não estão tão bem preparados quanto isso. Tanto que eu próprio já sofri isso na pele com algumas das doses que eu já tive que tomar. De serem muito baixas, por exemplo. E pronto. Poderia estar muito melhor preparado do que está. Achas que ainda não existe informação clara e acessível? Não, tanto que é muito difícil para pessoas trans até descobrirem como começar o processo. Ou seja o processo médico, seja o processo civil de mudar o nome e isso tudo. É difícil descobrir essa informação. Eu só descobri através de pessoas que eu conhecia. Ok. Já sentiste julgamento ou falta de empatia por parte dos profissionais de saúde? Eu pessoalmente eu sinto que sou um bocadinho tapada para perceber isso às vezes. Genuinamente. Mas sim, um bocado de falta de empatia. E o acompanhamento psicológico, achas que é algo que, como tu consideras que o acompanhamento psicológico é algo necessário, útil ou imposto? No meu caso, foi um bocado necessário, mas isso foi bastante no meu caso pessoal. Eu não é toda a gente que... Fazem toda a gente o acompanhamento da parte da psiquiatria e isso tudo, mas eu comecei a ter consultas extra, mas isso foi, tipo, lá está, o meu caso pessoal. Muitas vezes, tipo, é útil, eu pessoalmente acho que é útil, mas muitas vezes é imposto. Já sentiste que tiveste que provar a tua identidade para seres levada a sério? Eu diria que é uma coisa com que eu tenho que passar todos os dias. Agora falando um bocadinho sobre a cirurgia e a afirmação de género, respondes só apenas àquilo que tu achas que estás confortável. Já pensaste ou pensas em realizar alguma cirurgia? Eu não tenho a certeza, pessoalmente, sou bem capaz. Eu, por enquanto, estou só a fazer a terapia hormonal e é o que o futuro trouxer, honestamente. E já conseguiste mais informações sobre esse processo em Portugal? Dificilmente, a maior parte é tudo no privado e é super caro. Pronto, ia-te perguntar isso, consideras acessível ou bastante difícil o sistema público de oferecer este apoio suficiente? Não é acessível de todo. Para ti, a cirurgia médica é uma necessidade, um desejo pessoal? Tu já explicaste um bocadinho que é o que Deus dará, mas... Sim, no caso de muita gente é necessidade e eu ainda não tenho a certeza pessoalmente se é algo que é necessário ou não para mim, tanto que há muitas opções daquilo que eu poderia fazer
E eu, ultimamente, até tenho estado bastante confortável comigo mesma, por isso é que, lá está, é o que o futuro trouxer. Ok. Vou passar aqui umas questões à frente que vamos só repetir. Em relação à representatividade, sentes-te representada nos mídias portugueses? Não, de todo. Eu não me lembro da última personagem, tipo uma mulher trans em mídia portuguesa. Pessoalmente, alguma que não fosse satírica ou a gozar. Então achas que as pessoas trans ainda são retratadas de forma de estereotipo? Bastante, sim. Ainda não tanto como já foi. Lá está, eu também não consumo assim tanto mídia português quanto isso, mas eu vejo muito, mas muito pouca representatividade de mulheres trans, especificamente. Achas que os mídias teriam alguma forma para contribuir a reduzir esse preconceito? Sim, acho que influenciaria isso. Se for boa representatividade, acho que sim. Há alguma figura pública trans que te inspire? Uma figura pública, dificilmente. É que eu sinto que é uma jornada muito pessoal. Para terminar, quase que ainda mais uma das questões que queres fazer, como imaginas o teu futuro enquanto pessoa trans? Epá, eu espero viver. Honestamente, não é a coisa mais tipo animada de se dizer, mas eu espero continuar a viver como tipo da melhor maneira possível. E qual é que foi o momento mais difícil e o mais libertador da tua jornada até agora? Epá, um dos momentos mais difíceis, isso é uma boa pergunta. Responde só se quiseres. Houve uma vez em que eu estava a passar tipo por tantos stresses que faltei uma consulta e isso bateu-me muito mal, foi dos momentos mais difíceis. Depois resolveu-se. Também a parte de sair do armário para os meus pais foi um dos momentos mais difíceis. Momentos mais libertadores, um deles foi começar a terapia hormonal, tipo, sem dúvida, principalmente começar a parte do estrogénio. A terapia hormonal foi mesmo uma coisa que... Sim, ajudou-me bastante. Ok. Estamos quase a terminar. Se pudesses falar com o teu eu do passado, o que é que dirias? Epá, difícil, não quero ser clichê, é dizer que tipo, vai ficar tudo bem, porque lá está, as coisas estão melhores agora do que estavam antes, mas não sei, eu acho que tipo, pá, as coisas resolvem-se. Não sei bem o que dizer, eu sei ser muito clichê, pá. Tens alguma mensagem que gostarias de deixar para outras pessoas trans que ainda estão na fase da descoberta? Epá, há todo um mundo de pessoas que vão acolher. Mesmo que seja difícil encontrar, às vezes seja difícil encontrar mesmo dentro da comunidade trans, ainda assim vão haver pessoas que vão acolher e que, tipo, lá está, sendo clichê outra vez, tipo, não é preciso estar sozinho. E para quem não é trans, o que é que achas que é importante que eles compreendem? Pá, acho que tem que ouvir. Mais do que ouvir e ter uma mente aberta o suficiente para tentar aprender. Tipo, não és uma experiência que pessoas que não são trans vão entender. Não é. Tipo, não passas por isto, não é impossível entender a 100%. Mas é só ouvir, é só tentar entender. E ter empatia. E para terminar, agora sim para terminar, há algo que eu não te tenha perguntado e que gostarias de acrescentar a esta nossa conversa? Eu acho que estamos bem, honestamente. Tipo, não consigo pensar assim numa outra... algo que gostaria de acrescentar. Ok. Rose, mais uma vez, muito obrigada por esta entrevista. Espero que não tenha tocado em nenhum ponto que fosse difícil para ti. Mais uma vez, obrigada. E pronto. Obrigada. Beijinhos. Bem, ao longo desta reportagem, acho que ficou claro que a discriminação direta contra as pessoas trans não são um fenómeno isolado. Ela manifesta-se de forma recorrente, mesmo num país onde a maioria da população afirma apoiar os direitos da comunidade LGBTQIA+. Os testemunhos que ouvimos mostram que o preconceito não acontece apenas em momentos extremos. Muitas vezes surgem em pequenas ações no dia-a-dia, como um atendimento médico inadequado, numa entrevista de emprego ou na dificuldade em ver a identidade respeitada em documentos oficiais. Os dados apresentados ajudaram-nos a perceber que existe uma distância entre o apoio social declarado e a experiência vivida pelas pessoas trans. Essa diferença revela que a inclusão não depende apenas da existência das leis,
mas da forma como elas são aplicadas e interiorizadas na nossa sociedade. A discriminação direta tem impactos profundos. Afeta a saúde mental, limita oportunidades profissionais e contribui para a marginalização social. Quando o acesso a cuidados de saúde ou a um emprego digno é dificultado, estamos a falar de direitos humanos fundamentais. Ao dar voz à comunidade trans e a profissionais que trabalham nesta área, esta reportagem procura reforçar a importância da informação, da empatia, da responsabilidade dos meios da comunicação social. Combater a discriminação direta passa também por questionar narrativas simplistas e estigmatizantes. A comunicação tem um papel central na construção de uma sociedade mais informada e inclusiva. Esperamos que este trabalho contribua para uma maior compreensão sobre os desafios enfrentados pela comunidade trans em Portugal e incentive uma reflexão crítica sobre o papel de cada um na promoção da igualdade. Obrigado por nos acompanhar. Este foi um videocast sobre diversidade, inclusão e os desafios reais vividos pela comunidade trans. Até à próxima!